Não tem como você trilhar um caminho se você não começou ele, se você não está fazendo ele e se você não sabe que tem um final. Se você não souber que tem um final, esse caminho fica inútil, porque você não sabe a direção que você vai. Então, e aí, tudo bem com você? André Oliveira falando. Em muitas ocasiões da minha vida, eu me perguntava por que eu tinha nascido. E eu não sabia o teor dessa pergunta. Muitas pessoas que eu pergunto por que você nasceu, né? Por que você veio ao mundo? Por que você nasceu? Alguns religiosos falam que é porque Deus quis. Outras pessoas não sabem responder por que você nasceu. Simplesmente porque seu pai e sua mãe quis. Tem gente que fala, mas meu pai não queria que eu nascesse. Ele sabia. Ele sabia que você poderia nascer através de um ato. E esse ato é concebível, ou seja, você veio ao mundo porque ele sabia que ele praticando o ato, mesmo sem intenção, poderia gerar uma criança. O filho é concebido através do ato. Duas pessoas, antes de você ser gerado, quiseram que você fosse gerado. Antes de mais nada, alguém queria. E se deixou a gravidez e em diante, é porque desejava. Por exemplo, quando você vê um casal na rua, você ali logo identifica que é um casal, andando de mão dadas, né? Agora, quando aquele casal deseja ter um filho, quando você vê essas três pessoas andando na rua de mão dada, o pai, a mãe e a criança, como é que chama isso? Então, o nome que se dá a essas três pessoas andando na rua é família. Aí veio a resposta e o entendimento sobre isso. Qualquer ser humano na face da Terra, o princípio dele sempre vai ser a família. Então, a família é o bem maior. A família realmente é o princípio de qualquer ser humano. Aí veio a segunda pergunta. Para que eu nasci? Então, eu nasci para servir. O propósito do ser humano nada mais é do que servir as outras pessoas. Algumas pessoas até falam que a prioridade é família, a prioridade é meu emprego, a prioridade é... Todo mundo fala um monte de prioridade. Mas quando eu coloquei na minha mente que a minha prioridade é da outra pessoa, por exemplo, eu sou barbeiro, eu corto cabelo, eu penso que eu estou cortando cabelo por causa do dinheiro, mas na realidade, não. Eu estou cortando cabelo para deixar outra pessoa feliz. Então, a minha prioridade é a outra pessoa. Se eu levanto de manhã, se não fosse a outra pessoa, eu não tinha o que eu tinha. Eu não colocava um chinelo, eu não escovava os dentes, porque eu não fiz nada disso. Foram feitos por outras pessoas. Então, essas pessoas fizeram o que fizeram para que eu me beneficiasse disso. Se eu me beneficio de tudo que eu tenho, é porque outras pessoas fizeram. E se outras pessoas fizeram, elas me serviram muito antes de eu servir as pessoas que eu estou servindo hoje. Então hoje a minha prioridade ao levantar é para servir o próximo. Se eu não servir ele, é impossível conseguir qualquer coisa na Terra. O ser humano não consegue fazer nada sozinho. Ele depende dos outros. Uma vez um cliente chegou para mim e falou assim, não precisa das pessoas para nada. Eu falei, não. Então suponhamos que você, agora, na sua idade, você nasce. Agora, você saiu da sua mãe. Acabou de sair com a mentalidade que você tem. Nasceu. E você ficasse nesse mundo. E esse mundo, sem ninguém. Você simplesmente veio, pronto, acabou. Tudo que está feito, tudo que está nele está aí. Agora o mundo é seu. E aí? Como é que vai ser daqui para frente? Ele parou, olhou, ele falou, mas eu sozinho? Eu falei, você acabou de falar para mim que as pessoas eram diferentes, que você não precisava de ninguém. E que você viveria num mundo melhor se não tivesse ninguém próximo de você. Então, estou te dando essa chance agora. Como que vai ser? Como que funciona na sua mente? Ele falou, não, mas sem ninguém? Sei. Ele achou ruim de não ter ninguém no mundo. E ele tinha acabado de falar que queria estar no mundo sem as pessoas, que ele queria ser uma pessoa melhor, mas sem pessoas. Coloquei ele na situação que ele desejava. Se ele desejava aquilo, ele deveria vibrar com aquilo, com a situação, que estava sozinho, ele conseguiu o que ele queria. Mas não, ele se reprimiu e falou, não, sem ninguém. Eu falei, sem ninguém. Ele não gostou da ideia. E aí ele foi falando, que egoísta que eu sou. Como assim? Aí ele foi percebendo que o que ele queria era ser melhor que as outras pessoas e não precisava das outras pessoas para nada. E aí eu falei, como que você consegue
ser melhor que as outras pessoas, estudando, sabendo mais. Eu falei, como que você vai fazer isso se não fosse as outras pessoas mais instruídas tivessem feito um livro? Como se você conseguia ter noção das coisas se outras pessoas já não fizessem? Se tivesse resultado em outras pessoas, como que você sabia existir outro resultado? Parou e pensou, falou, nossa, não tinha parado para pensar nisso. Então, às vezes, nós somos egoístas em pensar que nós não precisamos das outras pessoas. E a nossa prioridade são elas. Tanto que até para você nascer, você precisou delas. Você precisou de duas pessoas para estar no mundo. Então, o princípio do homem é a família. De fato, é a família. Você tem que entender que do seu para que você nasceu, está nas pessoas. E qual que é o propósito disso? Você tem a vida. E a vida, ela acontece da seguinte forma. Ela nasce, você vive, e depois você morre. Então ela é uma bomba relógio, na minha opinião, ela é uma bomba relógio. Ela pode estourar a qualquer momento você pode ficar sem ela. Só que aí eu te falo, o que você vai fazer com ela? É uma bomba relógio. O que você vai fazer com essa bomba relógio que você tem dentro de você? Ela pode acabar em qualquer instante, qualquer segundo, em qualquer situação. Ela pode simplesmente, em segundos desaparecer e você venha a não ter ela mais. Como funciona isso? Então eu comecei a me perguntar, qual que é o propósito da vida e qual que é o propósito de vida? O da vida nada mais é do que morrer. Porque você nasce, você vive e você morre. Então o da vida, o propósito dela é morrer. Agora, qual que é o propósito da sua vida? O que você vai fazer com ela? O que você vai fazer dentro desse período que você tem até a morte, que você não sabe nem o momento e nem a hora? Eu entendi o porquê eu nasci, porque as pessoas quiseram e eu precisei delas. Aí eu entendi que para que eu nasci? Foi para servir as pessoas, para que eu seja servido e para que todos tenham união. O que é o propósito de cada um? A vida. O que você vai fazer com essa bomba relógio? Até onde você vai com ela? Se você seguir os passos da vida, que é o outro ser humano como prioridade, aí você consegue descobrir seu propósito. O que é seu propósito? É viver o maior tempo possível com essa bomba relógio que é a vida. E se você viver ela com o maior tempo possível, mais entendimento dessa vida você começa a ter. E quando você começa a ter esse entendimento dessa bomba relógio, que a qualquer momento pode explodir, você começa a viver ela intensamente. Como em que intensamente? Cada dia, como se fosse o último. Como que você consegue fazer isso? Não vai ser nesse vídeo que eu vou te dizer, mas vai ser nos próximos. E lembrando que tudo na sua vida, você tem que saber o começo para você entender o meio, para você chegar até o fim. Então, não tem como você trilhar um caminho se você não começou ele, se você não está fazendo ele e se você não sabe que tem um final. Se você não souber que tem um final, esse caminho fica inútil, porque você não sabe a direção que você vai. Então, o interessante é você saber o porquê você está nele, para que você está nele e para onde ele vai. Quando você entende isso, ter qualquer situação na sua vida vai ter mais clareza, tá bom? Um abraço para você, fique com Deus, até a próxima, valeu!